Atenção ouvinte, acompanhe a Rádio Pauta Gospel no YouTube. Muitas mensagens que edificam a vida. E também assista nossa programação. Se inscreva, deixe o like no nosso canal no YouTube. Rádio Pauta Gospel, levando Jesus até você. No YouTube também. Baixe agora nosso aplicativo Rádio Pauta Gospel no Play Store e ouça nossa programação onde você estiver. Você sabia que a internet aumentou o alcance das emissoras de rádio? Além de poder ouvir nossa rádio em sua casa, trabalho e no carro, através do seu smartphone, você pode nos ouvir também em qualquer cidade, estado ou país. Basta baixar e instalar o aplicativo em seu celular ou tablet. É de graça. O Radiosnet está disponível para Android e iOS no site radiosnet.com. Acesse www.pautagospelpb.com.br e fique por dentro de toda a programação e também informado com as notícias e interaja pelo nosso chat e mural de recados e muito mais. www.pautagospelpb.com.br, o site da rádio que mais cresce no segmento gospel. Forma a rede de rádio na transmissão ao vivo pela internet. Você está na melhor conexão da sua rádio. Rádio Pauta Gospel, Rede PG Pregação, Rede PG Campina Grande, Rede PG Bonito de Santa Fé, Rádio AD News, Web Rádio Shalom, Rádio Deus é Fiel, Difusora FM, Rádio Mensageiros do Rei, Rádio Getsemane, Rádio Evangeliza e Capuí, Rádio Jesus está voltando, todas unidas em uma só sintonia, levando Jesus até você. Atenção para o top de 3 segundos. Vem aí mais um campeão de audiência. Estudar a Bíblia, estudar a Bíblia, estudar a Bíblia na escola dominical. A partir de agora, na sua rádio, programa EBD Online. Momento onde iremos aprender a palavra de Deus através da lição da nossa escola bíblica dominical. No ar, programa EBD Online. Que legal! Oh, que momento sem igual. Cresce na fé e no saber. Vem com a família pra EBD. Vem com a família pra EBD. Vem pra EBD. Francisco Andrade. Meus amados irmãos, a paz do Senhor Jesus, estamos dando mais o início ao nosso programa EBD Online e contamos com a tua audiência, a tua participação. Deus abençoe a tua vida para a glória do nome de Jesus. Eduardo Fernandes. Eduardo Fernandes. Meus amados, a paz do Senhor, é motivo de alegria estarmos mais uma vez aqui nesse momento sublime, juntamente com o nosso presbítero Francisco, que mais um trabalho de EBD Online. Programa EBD Online e o título da lição da semana. Meus queridos, o título da lição nos diz o seguinte: sal da terra e luz do mundo. Agora no programa EBD Online, texto áureo. Meus amados, texto áureo diz assim: vós sois o sal da terra, vós sois a luz do mundo. Mateus capítulo 5, versículo 13 e o 14. Programa EBD Online, a verdade prática. Meus queridos irmãos, a verdade prática nos diz o seguinte: a influência dos cristãos na sociedade é inevitável. Do ponto de vista bíblico, o mundo não pode estar
indiferente aos verdadeiros seguidores de Cristo. Programa EBD Online. Agora, leitura bíblica em classe. Que se encontra no livro de Mateus, no capítulo 5, o versículo 13, que nos diz assim: Vós sois o sal da terra, e se o sal for insípido, como quem se há de salgar? Para nada mais presta, senão para se lançar fora e ser pisado pelos homens. Vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade edificada sobre um monte. Nem se acende a candeia e se coloca debaixo do alqueire, mas no velador, e dá luz a todos que estão na casa. Juntos. Assim resplandeça a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifique o vosso Pai que está nos céus. É momento de oração. Feche os seus olhos e creia que Deus se importa com você. Vamos falar com Deus. Soberano e eterno Deus, mais uma vez, Pai amado, estamos aqui nos estúdios da Pauta Gospel, onde iremos apresentar a lição, aleluia, esse programa EBD Online. Deus querido e santo, toma em tuas mãos, Pai, o nosso irmão, amigo, o nosso colega que coopera também no reino de Deus, Pai, nosso diácono Eduardo Fernandes, que ele possa nos auxiliar, nos ajudar juntos aqui, Pai, para a glória do teu santo nome, e que as vidas que estão acompanhando, tanto pelo Facebook como pelo YouTube, assim como também pela rádio, possam ser edificados através do ensinamento da tua palavra. Tudo isso, Pai, nós te pedimos e por fé te agradecemos, em nome de Jesus. Atenção ouvinte, acompanhe a Rádio Pauta Gospel no YouTube. Muitas mensagens que edificam a vida. E também assista nossa programação. Se inscreva, deixe o like no nosso canal no YouTube. Rádio Pauta Gospel, levando Jesus até você. No YouTube também. Baixe agora nosso aplicativo Rádio Pauta Gospel no Play Store e ouça nossa programação onde você estiver. Criado em 1997, o portal radios.com.br é o maior e mais antigo site de rádios online do Brasil. São mais de 20 milhões de acessos mensais. Acesse e ouça milhares de emissoras do mundo todo. Disponível também para Android e iOS em www.radios.com.br. www.pautagospelpb.com.br e ouça a melhor programação. Rádio Pauta Gospel. Você está ouvindo o programa EBD Online. Francisco Andrade. Eduardo Fernandes. Glória a Deus. Meus queridos, nós iremos abordar 3 pontos importantes desta lição. Glória a Jesus. O primeiro ponto, nós iremos apontar a função do sal. Qual é a função do sal? O segundo ponto, nós iremos destacar a função da luz. Glória a Jesus. E o terceiro, iremos refletir a respeito da influência dos discípulos de Cristo no mundo. Isso, com certeza, nós iremos aplicar para os nossos dias como igreja, como organismo vivo na terra, para a glória de Deus. E, meus amados irmãos, qual é a importância, podemos até trazer, meu querido professor, diácono e amigo Eduardo Fernandes, qual é a introdução que a gente traz antes de adentrarmos no primeiro ponto, no nome de Jesus? O que é que o Senhor tem para trazer para nós sobre essa introdução deste assunto? Louvado seja o nome do Senhor. Glória a Jesus. É bem de fato, irmão Francisco, que essa lição que nos é hoje dada é muito bom para os dias atuais, que vai nos falar de 2 tipos de produtos, o sal e a luz.
E nós devemos sempre ter em nossa vida o sal, que é para nos temperar, dar sabor ao mundo aí fora, um sabor sadio, um sabor agradável, um sabor não salgado, não muito amargo, mas o sabor de Deus que exala todas as coisas. E a luz, porque a luz reflete o brilho de Deus. Nós como cristãos temos que sempre carregar a luz que meio às trevas, ela vem para trazer algo bom para a nossa vida, para nosso ser, para a nossa caminhada cristã. E nós cristãos que estamos ainda na terra, devemos carregar essa luz diariamente, não importa a hora, não importa o dia, não importa se é de noite, se é de dia. Devemos carregar a luz de Cristo, porque com a luz de Cristo nós vamos clareando as trevas. Glória a Jesus, é desse jeito. Louvado seja o nome do Senhor. E dentro dessa introdução, né? Isso. Nós podemos enfatizar o papel do sal, né? E da luz, como o senhor bem mencionou, que os cristãos eles devem ter o dever como influenciar o mundo que está nas trevas, né? Sim. Todavia, basta também denominar o cristão, mas sim a fazer a diferença no lugar onde vivemos. Ou seja, como sal, eu devo dar sabor, e como luz, esta luz deve refletir na vida daqueles que estão nas trevas. Isso. Louvado seja o nome Glória do Senhor. a Jesus. Então, nós, dentro dessa introdução, nós já iremos adentrar no primeiro ponto. E o primeiro ponto vai dizer o seguinte: o sal tempera e conserva. Olha aí. Glória a Jesus. E a definição desse sal, né, na Bíblia, a palavra sal, ela aparece como substância branca usada como tempero, né? Isso a gente vai ver lá em Jó, né? O comentarista, ele até deixou aqui, Jó capítulo 6, verso 6, lá em Marcos também 9, 50, e esse remédio ele também é conservante, né? No grego bíblico, há pelo menos 4 significados para a palavra halas, substantivo neutro para o sal. Primeiro, como tempero. Segundo, como substância fertilizante, melhor dizendo, fertilizante para a terra arável, né? Isso. E terceiro, como substância que conserva os alimentos, deterioração, né? Isso. E o quarto, como sabedoria, graça no discurso, né? Glória a Jesus. Então, a gente, esse primeiro ponto da definição, a gente já traz alguma coisa. O senhor tem alguma coisa a trazer também? Fique à vontade. Sim, sim. Eu coloquei aqui, anotei algumas considerações sobre o termo sal. Isso. Definição do termo do hebraico, a palavra sal é melate, procedente de malate, que significa rasgar, dissipar, ser dispersado, ser dissipado, salgar, temperar. A palavra sal aparece pela primeira vez em Gênesis, no 14, no versículo 3, e até chegar ao profeta Sofonias 2:9. Surge aproximadamente 30 vezes no Antigo Testamento. Olha que interessante. Sal, no grego, arlas, que aparece aproximadamente 12 vezes no Novo Testamento. 30 vezes no Antigo e 12 vezes no Novo Testamento. Olha que interessante, irmão. Glória a Jesus. Francisco. Como a palavra sal, ela é bem enfática dentro da palavra de Deus, porque nós temos que ser sal. E o sal tem várias significâncias. Tem rasgar, dissipar, ser dispersado, ser dissipado, salgar e temperar. Nós somos cristãos, temos que ter uma vida temperada. E o que é temperada? Não é nem soço e nem salgado. Quem já viu que muitas irmãs que são donas de casa, quando vai fazer um feijão, temperar um arroz, ela sabe temperar no tempo certo. E uma coisa é nós cristãos, temos que ser temperado num gosto certo, na medida certa. É verdade, e a gente pode mostrar, aplicar também, como o senhor falou a respeito do alimento. É bem verdade que a gente sabe que tem pessoas que não podem comer sal. Sim. Né? Aí, mas
Você já comeu comida sem sal, irmãos? Não tem gosto, dá ânsia de vômito, é terrível, né? Mas infelizmente pessoas que precisam de não usar sal na comida, evidentemente que ela não vai colocar o sal para não sofrer danos, né? Mas como cristão na terra, assim como Jesus ensinou os discípulos, nós devemos dar sabor a este mundo que está insosso, aguado, né? Um mundo que está indo de mal a pior, como diz lá em João 5, na primeira epístola de João 5,19, o mundo jaz no maligno. Então, como cristãos, como servo de Deus, nós devemos dar sabor, né? Sim. E aplicando também esse termo de sal, eu estava pesquisando a respeito do sal, e se a gente for olhar os costumes e uso, evidentemente a gente vai ver que o Mar Morto, né? O sal era recolhido na região do Mar Morto. Interessante, né? E a partir uma parte desse sal, na verdade, ele era para salgar a comida, para cozinhar, né? Mas a outra parte ficava um tanto estragada para não se perder, né? Esse sal, porém, não era jogado fora. Olha só como interessante. Eles guardavam no templo de Jerusalém esse sal, e quando a chuva de inverno tornavam as salas, né, do palácio, ficava escorregadinhos no pátio, né, de mármore, e o sal ele exatamente era espalhado no chão, tá certo? Para reduzir o perigo de quedas. Portanto, o sal que perdeu o sabor era pisado pelos homens, né? Então a gente começa a ter essa compreensão. Sim. Esse sal era pisado pelos homens no sentido natural, sim, tá certo? Mas servia como um derrapante. Isso, para evitar que eles caíssem, para que eles não escorregassem e caíssem no chão, né? Isso. Mas se a gente trouxer esse sal para a vida espiritual, eu tive a oportunidade eu conheci muitos irmãos. Quando eu aceitei Jesus, onde eu trabalhava, eu posso dizer isso, porque eu presenciei. Eu não vou citar o nome por questão de ética, mas esse irmão, ele se afastou do evangelho, e ele literalmente assim, não com os pés, ele não foi pisado pelos homens com os pés, mas com palavras. E eu via como o homem sem Deus, afastado do evangelho, como ele é humilhado, como ele é terrivelmente tratado. E aquilo ali me entristeceu muito, eu como novo convertido. Mas depois eu pedi orientação para um determinado amigo, e ele me orientou. Ele disse: não, irmão, não se preocupe não, Jesus vai tratar com ele, e quem sabe lá na frente ele volta. Então eu via muita aberração, muita coisa dizendo. Aí eu entendi que essas pessoas que se afastam do evangelho, essas pessoas que largam Jesus e voltam para o mundo, ele é pisado pelos homens, não com os pés, como eu mencionei, mas com palavras, sabe? Ficam dizendo coisas terríveis, e o homem, ele é pisado desse jeito, irmãos, com palavras. E é por isso que lá em Lucas, no capítulo 3, ou melhor, no capítulo 14, o versículo do 33 ao 35, vamos ver o que é que diz, irmão Eduardo. Sim. Lê aí, por gentileza. Lucas, já que a gente está falando desse sal, vamos trazer esse texto. Lucas capítulo 14, do versículo 33 ao 35. Lucas capítulo 14, do 33 ao 35. Olha o que diz a palavra de Deus. 33, vamos lá. Da mesma forma, ninguém pode se tornar meu discípulo sem abrir mão de tudo que possui. O sal é bom para temperar,
Mas se perder o sabor, como torná-lo salgado outra vez? O sal sem sabor não serve nem para o solo, nem para o adubo, é jogado fora. Quem é capaz de ouvir, ouça com atenção. Glória a Jesus. Então, ele perde o sabor, ele degenera, né? Isso. Estraga-se. Glória a Jesus. Bom é o sal, mas se ele degenerar, com que se adubará, né? É verdade. Então, serve, vai para o montouro, né? E o montouro é lugar de depósito de lixo. Louvado seja o nome do Senhor. A gente vai ver, começa a compreender quando Paulo, ele escrevendo aos Colossenses, lá no capítulo 4, versículo 6, aí ele diz que a vossa palavra seja sempre agradável, temperada com sal, para que saibais como vos convém responder a cada um. Olha só, irmãos. Então, o crente, ele além de dar sabor, ele tem que, nas suas palavras, ser temperada. Isso mesmo. Né? Louvado seja o nome do Senhor. Então, é importante a gente destacar nesse primeiro ponto, onde a gente abordou acerca dessa definição e a importância do sal. É o segundo subponto. A importância do sal, podemos dizer que o sal tem uma função de dar sabor, pois um alimento de medida certa de sal é saborosa, né? Como a gente já comentou sobre isso. Essa função simboliza a vida moderada, equilibrada, de modo que traz uma ideia de boa influência do crente sobre o mundo. Aí eu falei no início e torno a dizer, essa influência que nós estamos trazendo à luz da Bíblia, será que nós estamos influenciando o mundo que já nas trevas, o mundo que está preso? Será que essas pessoas elas podem ouvir e acreditar no Deus que nós servimos através do nosso comportamento e do nosso testemunho, e ela também fazer parte deste exército? Isso então mesmo. Fica, né, uma interrogação para nós mesmos que somos organismo vivo aqui na terra, como isso igreja mesmo. Do Senhor Jesus. O senhor tem mais alguma coisa a acrescentar? Fique à vontade. É bem interessante, irmão Francisco, que quando se fala de sal, nós pensamos que o sal ele veio para fazer uma coisa, estragar alguma coisa. E uma coisa é o cristão na face da terra ainda. O nosso dever aqui não é estragar, como muitos pensam, né? Que muitos cristãos veio para estragar. Não, nós viemos para temperar. É como se diz um ditado, que o sal, ele pode fazer muitas coisas, mas temos cuidado com o sal. Porque o sal tem que ser temperado na medida certa. E quando se fala em temperar, sem o sal, irmão Francisco, o comer não sai bem temperado. Com certeza. Uma coisa é nós trazendo para o nosso lado espiritual como cristão. Nossa vida tem que estar temperada, um pouco de tudo, um pouco de temperança, como diz lá, como Paulo fala lá em Gálatas 5:22, que nós temos que ter em nossa vida a temperança, porque sem temperança o cristão ele não vai prosseguindo para a caminhada cristã. E o sal, ele nos remete a isso, a ser um instrumento importantíssimo para a nossa vida cristã. Um crente sem um sal, ele não é ousado, ele não é estratégico, ele não tem dinamismo. Um crente sem um sal, sem a presença de Deus, porque o sal também simboliza a presença de Deus, porque sem a presença de Deus, o lugar fica vazio. E uma coisa é uma comida sem o sal. Pode ter o melhor tempero no feijão, mas se não tiver o sal, você lá o que mais está sem insosso. E uma coisa é o crente. Então, o sal também representa a presença de Cristo. E nós, como cristãos, temos que carregar o sal, a presença de Cristo em nossa vida. Com temperança, como se diz, porque o sal também é tempero. Então, todo tempero tem sua medida certa. E uma coisa é você. Temos que ter a medida certa de Cristo. É verdade. E essa ideia, ela traz essa função, né, na verdade, para o mundo. Os cristãos, ele deve trazer essa ideia como sal, né? E esse sal, ele tem, irmãos, ele deve dar sabor. Sim. Agora, tem pessoas que tem sal demais, aí não presta, irmãos. Eu já escutei alguém dizer, rapaz, quando aquele irmão chega,
Meu Deus, ele fala. Aí tem muito sal, irmão. Não, tem que ter o tempero certo. Louvado seja o nome do Senhor. Então, como cristão, né? Como sal, os cristãos, nós devemos influenciar o mundo que se encontra no estado de podridão, irmãos. O mundo está podre. É verdade. Podre por quê? Porque está nas trevas, estão presos no pecado, e peca. É por isso que a igreja precisa anunciar o evangelho. Glória a Jesus. Aleluia. E como sal, como luz do mundo, nós devemos continuar pregando o evangelho. E se a gente for observar a luz da Bíblia, no monte onde Jesus, nas bem-aventuranças, se você for observar, você vai ver que do capítulo 5 até o capítulo 7 de Mateus, Jesus ele narra, ele traz muita coisa que hoje serve para a igreja. É verdade. Ele, naquela época, serviu para os discípulos. Jesus estava instruindo, ensinando os discípulos, mas que hoje é aplicado para nós, não é diferente. Nós devemos refletir esta luz, este sal, né? Como cristãos que servimos a Deus, né? E nós que somos espirituais, que vivemos uma vida de temor e obediência, irmãos, temos que refletir esta luz, este sal, para dar sabor ao mundo que está podre, insosso e que precisa de um tempero através da sua palavra. Louvado seja o nome do Senhor. E nesse aspecto, os cristãos ele deve expressar os valores morais e espirituais do evangelho na sua vida. Olha aí, o que eu acabei de falar. Opondo-se aos valores do mundo. Jamais, irmãos, as trevas, elas não se unem com a luz. Lá na frente nós vamos falar sobre isso. Não esqueçamos, irmãos, portanto, de nossa identidade verdadeira na relação que temos com este mundo, de acordo com as palavras de nosso Senhor Jesus Cristo. Vós sois o sal da terra. Aleluia. Será que você tem dado sabor para este mundo? Fica esta interrogação. Louvado seja o nome do Senhor. Eu não tenho dúvida, meu querido professor Eduardo, que quando nós meditamos na palavra, quando nós examinamos as escrituras sagradas, quando nós temos uma vida de comunhão, quando nós temos uma vida de oração, quando nós amamos o nosso semelhante, quando nós andamos em novidade de vida, certamente nós vamos dar sabor a este mundo para a glória de Deus. Eu tenho essa concepção. Não, está certíssimo. Quando o crente ele começa a praticar os preceitos cristãos, o sabor dele é diferente. Nós sabemos que tem muitos cristãos, mas com o sabor de Cristo tem poucos. E quando nós, como o senhor falou aí, frisou muitas coisas, meditamos na palavra, perdoamos, buscamos a presença de Deus, colocamos no lugar do outro, as falhas uns dos outros, o nosso sabor é diferente, irmão Francisco. Com certeza. O sabor do crente ele é diferente, não é o sabor do mundo, não. O crente diferente, que ele foge das coisas que não provém de Deus, que como Paulo fala, fugir das más conversações. As más conversações corrompem os costumes. É verdade. E se eu me fugir um pouco das más conversações, o meu sabor vai ser diferente. Vai ser um sabor agradável, um sabor gostoso, um sabor temperado, um sabor aprazível aos olhos de Deus e aos olhos dos irmãos que estão lhe vendo. O sabor nosso tem que ser diferente. Verdade. Desse jeito. Imagine você como sal da terra e luz do mundo. É um exemplo. Você é conhecido no bairro, na rua onde você mora, e de repente na esquina da sua casa está lá pessoas que lhe conhecem, e você chega na roda daqueles lá e eles estão contando piada, e daqui a pouco você está lá influenciado por eles. Sim. E começa a rir, participar. Aí, irmão, você perdeu o sabor. Isso. Não pode. Como é que você vai influenciar? O mundo é que está te influenciando. Nós devemos tomar muito cuidado com isso aí, porque o sabor
que está dentro de nós, ele vai refletir quando nós falarmos. É verdade. Glória a Jesus. Então, E o interessante, irmão Francisco, que Deus, ele não dá a oportunidade de nós mostrar o nosso sabor. Na família, no meio da rua, no meio do contexto colégio, faculdade, trabalho, Deus não dá a oportunidade de nós mostrar o nosso sabor. Será que vai ser um sabor aprazível aos olhos de Deus? Ou não? Vai ser um sabor aprazível aos olhos que muitos querem, como frisou, onde está ali um grupinho de pessoas falando que não provém de Deus. Você, como sabor, como cristão, você vai entrar naquelas brincadeiras que não provém de Deus. Você está mostrando seu sabor cristão ou seu sabor mundano? pois é. E Deus nos dá a oportunidade de nós mostrar o nosso sabor, o verdadeiro sabor de Cristo, aquele sabor que é diferente do mundo. Porque o sabor do mundo é um sabor podre, é um sabor amargo. Para muitos pode ser até um sabor gostoso, né? Que mexe com a carne. E quando mexe com a carne é um prazer gostoso, né? Porque é um prazer carnal. Mas trazendo para o lado espiritual, porque nós somos cristãos e temos que andar como cristãos, como pessoas espirituais. Então, Deus, ele nos dá a oportunidade de nós mostrar o sabor que Deus quer que eu e você Desse jeito. jeito. E Deus quer que você seja um sabor aprazível na família, um sabor aprazível na escola, um sabor aprazível na faculdade, na sua rua, na vizinhança. Porque tem cristãos, irmão Francisco, e ouvintes, que ele não exala o bom sabor, o bom cheiro de Cristo. Como não falou, tem pessoas que quando chegam no ambiente, muitos já ficam meio preocupados, ficam um pouco meio constrangidos, porque o sabor daquela pessoa não é bom. Eu garanto a você, se você pegar uma pessoa com um sabor gostoso, um sabor aprazível, um sabor diferente, uma pessoa que tem um sabor amargo, você vai querer o sabor bom, um sabor amargo. Pois é. E uma coisa é nós temos que mostrar para o mundo que nós somos um sabor gostoso, um sabor temperado, que é o tempero de Cristo. Isso. É contrapartida, né? Sim. Contra aquilo que o mundo oferece. Você, pelo contrário, você deve repudiar, né? Porque contrapõe a corrupção do mundo. Na verdade, o sal é valorizado por dois atributos principais: gosto e conservação. Olha só, se você pegar uma carne, lá no interior, minha tia, ela fazia isso, ela pegava aquela carne de sol e salgava e passava dias lá no sol e não estragava. É verdade. Então, o crente, ele deve dar, os atributos principais dar gosto e conservação. Por isso, Jesus utilizou do mesmo modo para tipificar o papel de seus discípulos. A ilustração do sal fala do nosso caráter. E a luz fala também do nosso testemunho. Olha só, o que o senhor acabou de falar, né? Então, nós devemos ter um comportamento de cristão, Isso. de verdadeiro cristão e que quer morar no céu, né? Então, a gente começa a entender esse ponto, né? Na verdade, a gente concluímos o primeiro ponto. Vamos adentrar agora, glória a Jesus, no segundo ponto. O segundo ponto vai falar: a luz ilumina lugares em trevas, irmãos. Olha só, e o conceito físico e metafórico, a luz procede dos corpos celestes. Própria estrela reflete luz, planetas, etc., né? Glória a Jesus, que traz claridade, por isso é capaz de iluminar os objetivos e torná-los visíveis. Assim, a lâmpada emite a luz, o fogo espalha a luz. Enfim, a luz ilumina tudo e, portanto, não deixa lugar para as trevas. Do ponto de vista bíblico, a luz pode ser aplicada metaforicamente a Deus, né? Deus é luz. Isso. Né? E lá no Salmo 104, o verso 4, lá em Tiago 1,17, né? Jesus também disse, né? Eu sou a luz do mundo, e todo aquele que
vem a mim, não permanecerá nas trevas. Então, a gente começa a ter essa compreensão, né? E o que é que o senhor pode trazer também aí, dando mais suporte ao que nós comentamos, meu querido professor Eduardo Fernandes? Glória a Jesus. É como disse aqui o nosso comentarista em Mateus, no capítulo 5, versículo 15, é o que ele diz: nem se acende a candeia e se coloca debaixo do alqueire, mas no velador, e dá a luz a todos que estão na casa. É como se diz, irmão Severino e ouvinte da palavra do Senhor, um crente que ele carrega a luz de Cristo e ele exala a luz de Cristo, ele transmite a luz de Cristo, ele pode estar num lugar só de trevas, onde tem pessoas que não são crentes, pessoas que não fazem coisas que provêm de Deus. Ele pode estar em qualquer lugar, ele pode estar numa área predominante das trevas, mas quando ele chega, é como diz, a luz dele não esconde, porque ele transmite a luz de Deus. Agora, para transmitir a luz de Deus, nós temos que renunciar a muitas coisas, irmão Severino, porque a luz de Deus é uma coisa santa, é uma coisa que nos remete à santidade. E quando se fala em santidade, nós temos que renunciar a muitas práticas que para o meu e para os nossos olhos é aprazível, mas para os olhos de Deus não é aprazível. E quando se diz aqui no versículo 15, nem se acende a candeia e se coloca debaixo do alqueire. Então nós devemos ser essa candeia, que em meio à escuridão do mundo, em meio à escuridão da sua casa, da sua rua, tem que ser aquela candeia que ilumina. Quando se diz iluminar, é aquela pessoa que transmite paz, transmite alegria, transmite coisas boas, só pensa coisas positivas, porque nós como cristãos, ainda na face da terra, temos que pensar positivamente. É como se diz, é na luta que nós vemos um crente verdadeiramente, irmão Francisco. É verdade. É na prova que nós vamos ver a luz do crente brilhar. É na situação difícil, é na noite escura, que eu e você temos que refletir a luz de Cristo. Como diz aqui o versículo 15, nem se acende a candeia e se coloca debaixo do alqueire, mas no velador, e dá a luz a todos que estão na casa. Eu tenho certeza, irmão Severino, que o senhor já falou de alguém que o senhor gosta de estar perto. É uma candeia. Ela não pode estar, ela pode estar num lugar escuro, mas quando ela chega, ela traz a luz. Ela traz aquele ambiente gostoso. Ela traz a presença de Deus. Porque também simboliza a presença de Deus. Nós carregamos a presença de Deus em nossas vidas, nas atitudes, no comportamento, no falar, no proceder. Então, um crente, ele tem que carregar dentro dele a candeia, que pode estar até debaixo do alqueire, mas quando tem a candeia verdadeiramente dentro dele, o crente, ele transmite só a luz de Deus aonde ele está. Glória a Jesus. E para endossar mais o que o senhor está falando, Paulo, ele escrevendo aos Efésios, lá no capítulo 4, e o versículo 29, ele diz: não saia da vossa boca, olha aí, nem uma palavra torpe, mas só a que for boa para promover a edificação, para que dê graça aos que ouvem. Olha só, então, no nosso proceder, no nosso linguajar, nós temos que falar coisas que vá edificar outras pessoas, né? Isso. Então, a gente começa a compreender, até porque o próprio Pedro, ele também lá no capítulo de número 3, na primeira carta, e o versículo 15, ele diz: antes, olha aí, santificai a Cristo como Senhor em vosso coração. Glória a Jesus. Antes, santificai a Cristo como Senhor em vosso coração, e estais sempre, olha aí, quem tem o tempero, quem tem o sal, né? Estais sempre preparados para responder com mansidão e temor a qualquer que vos pedir a razão da esperança que há em vós, tendo uma boa consciência para naquilo em que falam mal de vós como de malfeitores, e fiquem confundidos os que blasfemam do vosso bom procedimento em Cristo. Então a gente começa a ver, irmãos, o comportamento desses homens
que nós devemos segui-los. Nós devemos, Paulo, ele diz, sedes meus imitadores, assim como eu fui de Cristo. Paulo foi ousado, Paulo. Né? Paulo então, aí foi ousado. Então é importante a gente ter essa percepção. Louvado seja o nome do Senhor. O segundo subponto vai falar o cristão como luz. Nas palavras de Jesus, glória a Deus, não há dubiedades, ou seja, ele não fala uma coisa e outra, não se tem de duas maneira palavras. nenhuma, né? Não há isso aí. Observe que ele disse: vós deveis ser a luz, mas vós deveis ser a luz, mas sim, vós sois a luz. No reino de Deus, irmãos, o que espera do cristão é que seja viva como a luz deste mundo. E ao referir-se ao crente como luz, Jesus faz menção às boas obras produzidas por cada um de nós. Olha Glória só. a Jesus. Então a gente começa a compreender, irmãos, que tudo está, Jesus deixou tudo ali no sermão, como aprendizado para os discípulos, como instruções para ele, mas que também reflete nos nossos dias atuais. Verdade. Isso é muito importante. Isso mesmo. Glória a Jesus. Glória a Jesus. Olha o que diz aqui, mocinho, que eu coloquei. Transmite luz para todos. Todos os cristãos são luz no Senhor. Olha aí. Porque noutro tempo ereis trevas, mas agora sois luz no Senhor. Andai como filhos da luz, e devem resplandecer como astros no mundo, para que sejais irrepreensíveis e sinceros, filhos de Deus, inculpáveis no meio de uma geração corrompida e perversa, entre a qual resplandeceis como os astros no mundo. Olha só que o apóstolo Paulo falou, né? Então isso é importante. Louvado seja o nome do Senhor. E essas obras, irmãos, se caracterizam pelos atos de amor. Isso. Olha só como é importante. A fé manifesta na vida do crente por meio de um testemunho verdadeiro diante dos homens, o que nós acabamos de falar. Então, tem pessoas que quando perdem o sabor, eles não dão testemunho, eles dão testemunho. Isso. Esta que é a verdade. Mas irmão, você não sabe da minha luta. Irmãos, mas há jeito, você pode fazer se reconciliar novamente. Se você está procedendo desta forma, servindo de escárnio para o mundo, irmãos, reflita, pense, ore, peça perdão a Deus, para que Deus tenha compaixão de você. Isso. Louvado seja o nome do Senhor. É importante a gente trazer isso, meu querido, porque a gente sabe que, infelizmente, tem pessoas que estão na igreja, aleluia, me permita dizer que o evangelho, ele entrou no evangelho, mas o evangelho ainda não entrou nele, porque quando o evangelho entra nele, há uma mudança, há uma transformação, há um caráter, o caráter é forjado através da palavra, do Espírito Santo, aí o fruto do Espírito entra em ação. Glória então Jesus. Tudo isso, irmãos, são caracterizados na vida daqueles que têm o sal e a luz como luz do mundo. Isso. Louvado seja o nome do Senhor. Então, essas obras, são caracterizadas pelo amor. A fé manifesta na vida do crente por meio de um testemunho verdadeiro diante dos homens. A gente vai ver isso, né? A gente pode até usar como exemplo João 15, o versículo 8. Primeira carta de Pedro, no capítulo 2, versículo 12. O irmão Eduardo já está procurando aí. Pode ler, Eduardo. Para a gente ter... Pedro. Primeira carta de Pedro, capítulo 2, versículo 12. Olha o que fala a palavra de Deus. Procurem viver de maneira exemplar. Olha aí. Entre os que não creem, assim mesmo que eles os acusem de praticar o mal, verão seu comportamento correto
e darão glória a Deus quando ele julgar o mundo. Olha só, então é importante. O salmista, no Salmo 27, o verso 1, ele diz: o Senhor é a minha luz e a minha salvação. Glória a Jesus. Olha só a importância, né, irmãos? Então, logo a vontade de Deus é que as nossas boas obras resplandeçam como luz. Olha só o que é que o comentarista diz: sejam vistas por todos os homens, e estes glorifiquem a Deus. Então, a tua vida está glorificando a Deus? O teu testemunho é para a glória de Deus? O teu comportamento, a tua atitude, o teu falar, né, isso reflete na vida de quem está preso nas trevas? Porque nós temos que influenciar o mundo, irmãos. Isso mesmo. Não deixar o mundo nos influenciar. E isso a gente tem visto, infelizmente, o mundo nos influenciando, né? E quem ama a palavra, quem foi doutrinado e instruído, quando ele vê algo que está vindo para o mundo, irmãos, ele vai repudiar, ele vai dizer: epa, está errado, nós não concordamos com isso. Louvado seja o nome do Senhor. Glória a Jesus. Isto é muito importante. Isso mesmo. Né? E o terceiro ponto vai falar luz em lugares de trevas. Olha só, Jesus lá no capítulo 8 do Evangelho de João, o capítulo 8, versículo 12, Jesus disse: falou-lhes, pois, Jesus outra vez, dizendo: eu sou a luz do mundo, quem me segue não andará em trevas, mas terá a luz da vida. Glória a Jesus. Glória a Jesus. Lá em João, voltando um pouco do capítulo 1, o versículo 4 e 5, Jesus disse: nele estava a vida, e a vida era a luz dos homens. Aleluia. E a luz resplandece nas trevas, e as trevas não a compreendem. Olha só, como agora as trevas só não compreendem quando elas não dão lugar para a luz brilhar e deixar penetrar. Isso. Tem um hino na nossa harpa cristã, diz: deixa penetrar a luz. 96. Deixa penetrar a luz, que a formosa luz de Deus fulgure em ti, e serás feliz assim. Então, deixe penetrar. Quando a luz penetra nas trevas, irmãos, aleluia, tudo é dissipado. O homem não tem vergonha, ele sabe, ele se despoja diante daquilo que ele fazia, daquilo que ele praticava, e pelo contrário, ele vai querer brilhar, ele vai querer testemunhar do que Deus, através da palavra e através de Jesus, fez na sua vida. É verdade. Louvado seja o nome do Senhor. Então a gente começa a ver no Salmo 119, o verso 105, vai dizer o que? Lâmpada para os meus pés é a tua palavra, e luz para o meu caminho. Então, observe, irmãos, glória a Jesus, é importante. O próprio Isaías, lá no capítulo 9, e o versículo 2, ele vai dizer: o povo que andava em trevas, olha aí, viu uma grande luz sobre os que habitavam na região da sombra da morte, resplandeceu a luz. Quem foi essa luz? Jesus. Então, quando esta luz ela reflete em uma cidade edificada sobre o monte, Jesus refere-se que havia a impossibilidade de esconder o brilho da luz. No reino de Deus, irmãos, cada crente, aleluia, é uma luz que brilha no mundo no tempo todo. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. E nesse sentido, a natureza de quem passou pelo novo nascimento, olha aí, é espalhar a luz do mundo. Louvado seja o que a gente acabou de dizer. E espalhar a luz do mundo por meio da própria vida, do seu testemunho. É isso que o comentarista ele está trazendo. Você comentou também. Ele dá a oportunidade de nós mostrar a luz dele e o sal dele. Ele dá a oportunidade. Com certeza. E isso quando acontece, irmãos, alguém olha e vai dizer: rapaz, que coisa linda. Como o irmão Eduardo falou,
Deus usou ele, mas por quê? Porque esta luz está refletindo na vida de quem estão das trevas. Glória a Jesus. Louvado seja o nome do Senhor. Então, pela própria vida, por isso o crente deve estar no lugar próprio, o qual foi chamado, fazendo brilhar a luz por intermédio da boa obra. Olha só, irmãos, nós temos que praticar boa obra. Nós temos que fazer a vontade do Mestre. Isso. Assim como Jesus, ele ensinou no monte, né? Nas bem-aventuranças, para os discípulos. Isso eu volto a dizer, para nós praticarmos, irmãos, como igreja aqui na terra. Jesus está voltando e ele quer ver vidas serem transformadas, vidas serem alcançadas através do meu testemunho, do teu comportamento, do teu proceder. Aleluia! Você tem que refletir esta luz que brilha na tua vida para que outras vidas sejam alcançadas. Louvado seja o nome do Senhor. Eu estou sentindo a graça de Deus aqui. Glória a Jesus. Então, é importante, eu não sei se o nosso querido professor Eduardo, ele tem mais algo a acrescentar. Fica à vontade, meu querido. Irmão Francisco e ouvinte, se o crente da atualidade, né, que nós temos na atualidade, entender a contextualidade da palavra sal e luz do mundo, se ele entender o contexto dessas duas palavras que são importantes para a nossa vida cristã, ele vai ser um crente diferente. Não vai ser um crente que só faz chorar. Porque um crente que ele entende o contexto do sal e luz, eles são crentes que são totalmente diferentes do que muitas pessoas aí. Nós devemos ser sal para dar gosto à vida das pessoas e a luz para refletir o brilho de Cristo que em nós está. Porque nós somos refletores da luz de Cristo. A luz de Cristo está em mim para refletir para a humanidade. E o sal para dar gosto, para ver que o mundo que eu fazia parte, não faço mais parte. Isso. As práticas que eu fazia, não faço mais parte. Por isso que Cristo fala, nós somos o sal e luz do mundo, para diferenciar um crente dos mundanos. E é bem interessante, meu Francisco, que quando Cristo estava ali ensinando aos discípulos, né, sobre as bem-aventuranças, ele foi dizendo cada um: quando for perseguidos, dê glória a Deus; quando for injuriados, dê glória a Deus. Quando nós entendermos que quando nós somos reprovados pelo mundo e não por Cristo, porque o muito interessante, meu Francisco, que muitos querem ser repreendidos por Cristo, mas pelo mundo não quer ser repreendido. E ao contrário, é contrapartida disso. Eu tenho que ir de contrapartida do mundo e a favor de Cristo. Quando muitos colocar isso na sua mente, o contexto de ser luz do mundo, porque hoje tem muitas pessoas, eu digo no meu cristão, porque isso aqui é para nós, pessoas que fazem coisas que o mundo faz. Eu digo cristão. E não é assim que a Bíblia nos ensina, nem Cristo ensina. Cristo ensinou muito explicadamente aos discípulos: o mundo tem que odiar vocês, mas vocês têm que amar o mundo. Como assim amar o mundo? Pedir para que Deus tenha misericórdia daquelas pessoas que não entendem o que fazem. Porque Cristo, quando estava ali no seu último minuto de vida na terra, ele disse: Pai, perdoa, porque eles não sabem o que fazem. Nós temos que ter essa mente de Cristo. Não é o mundo com as suas práticas, não. É amar a pessoa que está no mundo. Pedir a Deus que venha converter, que venha salvar, que venha transformar a vida das pessoas que estão no mundo, que façam das trevas aquelas pessoas que venham para a luz e refletir a luz de Cristo. Tem pessoas aí que, irmão Francisco, que são bastante influenciadoras. Não é isso? Influenciadores aí digitais, que ganham suas vidas com dinheiro, mas para Cristo são coisas que não provém dele. Pessoas que têm milhares de seguidores, pessoas que influenciam milhões e milhões e milhões de pessoas, mas não são influenciadas pelo verdadeiro palavra de Cristo. Imagine, irmão Francisco, se um dia você influenciasse milhões de pessoas com as suas práticas cristãs. Influenciasse milhões de pessoas com sua palavra simples. Influenciasse milhões de pessoas com sua forma de viver cristã.
você tem certeza que você trazeria muitas pessoas para o contexto cristão. Cristo quer que nós sejamos influenciadores das suas práticas. Tem muitos sim influenciadores, mas não com as práticas de Cristo. Que possamos sempre ser influenciadores de Cristo, como aqui, discípulos que influenciam. Será que você está sendo um discípulo que influenciam para as práticas de Deus? Para os preceitos de Deus? Será que eu e você está sendo aquele influenciador que levam pessoas para o reino de Deus? Olha aí. E aí? O interessante é vocês que o Espírito de Deus, o Espírito Santo de Deus, ele nos mostra se nós somos influenciadores do bem ou do mal. Ele nos mostra, ele nos fala, ele nos adverte, faça isso. Não faça isso, que isso é errado. Isso é o quê? É o Espírito de Deus nos advertindo para influenciar as nossas práticas para muitas pessoas. Glória a Deus. Desse jeito, meu querido, o Senhor falou perfeitamente. Glória a Jesus. Veja bem, comentarista, ele diz aqui, o crente deve estar no lugar para o qual foi chamado, fazendo brilhar a luz por intermédio da boa obra. Olha aí. Qual é a boa obra que você está praticando para influenciar outras vidas? Qual é a obra que eu estou praticando para influenciar outras vidas? Qual é a obra que o nosso amado irmão Eduardo Fernandes está praticando para influenciar outras vidas? Observe que lá naquele diálogo entre Jesus e Nicodemos, a Bíblia diz que Nicodemos foi ter de noite com Jesus. Lá no capítulo 3 do Evangelho de João, e aquele texto é um texto maravilhoso. Inclusive, foi o texto que me fez compreender que eu necessitava nascer de novo. Mas mais adiante, lá no capítulo 3 e o versículo 19, Jesus diz algo para Nicodemos tremendo, que isso também precisa ser dito neste momento que estamos aqui trazendo este assunto para a glória de Deus. Jesus disse assim: e a condenação é esta, que a luz veio ao mundo, e os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más. Olha só, porque todo aquele que faz o mal aborrece a luz, aleluia, e não vem para a luz, para que as suas obras não sejam reprovadas. Olha só que Jesus disse, irmão, coisa linda. E no versículo 21 ele diz: mas quem pratica, olha só, a verdade vem para a luz, a fim de que as suas obras sejam manifestas, porque são feitas em Deus. Que coisa linda. Então a gente começa a ver, os irmãos sabem que o Deus desse século, lá no capítulo 4 da segunda carta aos Coríntios, e o versículo 4 diz que o Deus desse século cegou o entendimento dos incrédulos, das pessoas, para que eles não venham a verdade, não conheçam a verdade. Mas mesmo assim, irmãos, nós como igreja precisamos pregar esta verdade, que é Jesus, é aquele que liberta, aquele que transforma, né? Glória a Jesus. Foi por isso que o salmista também, ele diz no Salmo de número 36, o verso 9, porque em ti está o manancial da vida, aleluia, na tua luz veremos a luz. Que coisa maravilhosa, que expressão maravilhosa, irmãos. E esta luz é Jesus, todos nós sabemos. Mas se nós andamos em novidade de vida, nós podemos observar que devemos testemunhar. E essas obras, ela tem que ser manifesta. É isso que nós falamos. O comentarista, ele até cita aqui alguns textos, lá em Marcos 4, 21, Lucas 8, 16, Mateus 5, do 14 ao 16, né? Entretanto, é preciso atentar para esta verdade bíblica. Glória a Jesus. Olha só, como luzeiro, pela própria força, mas por intermédio do Espírito Santo, que o fortalece. É o Espírito Santo. Você acabou de dizer. Quando alguém está fazendo alguma coisa errada, o Espírito Santo adverte. Você vai fazer se você quiser, mas que o Espírito Santo advertiu. Não faça.
Já aconteceu, irmãos, de eu tentar fazer alguma coisa e o Espírito Santo bradou no meu coração e disse: não faça, é errado. E eu não fiz e dei lugar à voz do Espírito Glória Santo. a Jesus. Que coisa linda, que você possa também dar lugar à voz do Espírito Santo para não fazer coisas erradas e que o nome do Senhor seja glorificado em nome de Jesus. Então, a gente começa a compreender, né, que a luz ilumina o ambiente, irmãos, em trevas. E à luz dessa imagem, somos convidados a fazer como que por meio de um sincero testemunho. Olha só, irmãos, as nossas boas obras sejam vistas pelos homens e esses glorifiquem a Deus. Tudo que a gente está falando, meu querido Eduardo, Isso. tudo seja para a glória de Deus. Isso mesmo. Né? Tudo para a glória de Deus. Tudo para a glória Tudo que de nós Deus. façamos e fazemos seja para a glória de Deus e não para a nossa própria glória. Não. Então, porque tem pessoas que querem para ele a glória, o reconhecimento. É verdade. Mas não é. Como se diz, irmão Silvão Francisco, as boas obras só vêm a partir de Deus. Não existe boas obras sem ser através de Deus. Tem pessoas aí, vocês, que dizem que para mim ser bom, não precisa ser crente. Não, sim, porque as boas obras só vêm a partir de Deus. É louvável sim você ajudar o próximo, é louvável você ajudar o próximo, mas as verdadeiras obras só vêm a partir de Deus. Isso. Só vem a partir de Deus. E Tiago diz que a fé sem as obras, ela é morta, né? Então, uma vez salvo, essas obras, ela deve dar continuidade a quem serve e a quem é sal e luz do mundo. Sim. Então, isso aí você tem que fazer. Nós devemos fazer. Louvado seja o nome do Senhor. Então, a gente terminou o segundo ponto. Glória a Jesus. Louvado seja o nome do Senhor. E nós vamos adentrar já no terceiro ponto, que diz os discípulos que influenciam. A gente já até falou, mas vamos, né? Porque a gente está indo passo a passo. Porque os temas, os assuntos são tão bons, irmãos, são tão maravilhosos, que a gente, sem querer, entra num ponto. Um interliga o outro. É muito conteúdo para a gente falar e a gente acaba falando, mas não tem problema. Isso é muito bom. Louvado seja o nome do Senhor. Então, o terceiro ponto vai falar sobre os discípulos que influenciam, sendo sal. Olha aí, irmãos. O sal não aparece, pois atua de maneira oculta e silenciosa. Olha só, irmão. Então, o que é que eu aprendo com isso? É que você, como sal, irmãos, você não precisa ser visto, não. Você tem que servir. Isso. E quando a gente serve com sinceridade, quando a gente serve com amor, olhando para o semelhante, sabendo que vidas estão presas, aprisionadas e que precisam ser libertas, irmãos, você faz isso e os céus registram. Os céus registram. Então, o sal não aparece, pois atua de maneira oculta e silenciosa. Será que você está dentro desse contexto, inserido nesse contexto? Louvado seja o nome do Senhor. E essa referência, irmão, nos ensina que antes de testemunharmos publicamente, é preciso renovar o homem interior. Aleluia! Isso está na segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 4, versículo 16. Ou seja, antes de propagar uma mensagem pública, ela precisa ser verdadeiramente dentro de nós. Olha só, irmão, dentro de nós. Tem pessoas que pregam e não vivem aquilo. Isso mesmo. Isso. E é exatamente isso que o comentarista quer trazer para nós, irmãos. Para você que está acompanhando esta aula. Tá certo, meu querido? Você tem que não ser só ouvinte da palavra de Deus, como disse Tiago, mas praticar.
né? Praticar a palavra. Mais adiante, lá na frente, a gente vai ver este assunto que vai ser abordado por outros professores, né? Louvado seja o nome do Senhor. E o que é que o Senhor tem a dizer, meu querido professor Glória a Jesus. Eduardo Fernandes? É bem de fato, irmão Severino, que o que você falou aí, ontem, irmão Francisco, que quando eu estou numa tribuna falando do amor de Cristo para uma multidão, para um grupo de pessoas, eu tenho que primeiro me analisar, porque a palavra diz que ela corta dos dois lados, corta do lado público e do lado de quem está falando. E tem muitas pessoas que não entram dentro desse contexto, só faz pregar e não vive o que pregam. Mas a Bíblia diz lá em Hebreus que ela corta dos dois lados. Será que eu estou apto a ser sal para muitas pessoas? Será que eu estou apto para ser luz para muitas pessoas? Falar, todo mundo fala. Expressar, todo mundo se expressa. Mas praticar, que é difícil. Que nós possamos ser enquadrados, que possamos ser discípulos que verdadeiramente influenciam. Tem pessoas que influenciam, mas não verdadeiramente o que Cristo quer que vocês influenciam. É de fato, é verdade, pessoas influenciam, mas será que é a influência que Deus quer que eu influencie as pessoas? Porque Cristo disse aos discípulos, sejam influenciadores. O verdadeiro, irmão Francisco, influenciador, ele não quer se aparecer. Não. Como diz aqui, ele não aparece, o sal não aparece. É verdade. O sal, quando você bota dentro de alguma coisa, ele some. Uma coisa é o cristão que verdadeiramente pratica os preceitos de Deus. Ele faz a obra, mas ele não quer se aparecer. Ele fica ali só orando, pedindo a Deus que dê graça, ajudando, não pedindo nada em troca, porque muitas pessoas hoje ajudam para mais na frente querer algo em troca. O segundo as intenções, e isso Deus reprova. Isso mesmo. O verdadeiro crente, ele não faz coisas com segundas intenções. Ele faz coisas porque para ele a glória gosta de Deus. E gosta de fazer, gosta de ajudar, sem olhar quem, sem olhar a diferença, sem olhar se é rico, se é pobre, se fala bem, se fala bonito. Não, ele quer ajudar, ele quer fazer crescer o reino de Deus. Eu costumo dizer que aonde você está, tem que estar o reino de Deus. E não o reino de Deus que faz, não. O reino de Deus tem que crescer, tem que fazer coisas que provém de Deus, como diz aqui. O sal não aparece, pois atua de maneira oculta e silenciosa. Ninguém quer hoje estar oculto. É verdade. Não, ninguém hoje quer estar oculto. Tem pessoas que fazem as coisas para querer aparecer. Aí Deus conhece o íntimo do homem. Deus conhece o verdadeiro adorador. O verdadeiro adorador é aquele que faz coisas sem querer se aparecer. É bem de fato verdade que eu quero ser reconhecido. É normal ser reconhecido. Mas querer aparecer é diferente. É verdade. Se reconhecer, irmão Severino, é você fazer uma coisa assim, todo mundo, coisa boa, irmão Eduardo ajudou a gente, mas deixe quieto, não espalhe para ninguém não. O verdadeiro crente faz isso, mas aquele que quer aparecer, se você não dizer o nome dele, ele fica com raiva. E o verdadeiro crente, ele não faz isso. Irmão, eu estou aqui para ajudar, porque nós somos sal. O sal ele não aparece na alimentação, mas está ali fazendo a diferença. Está ali fazendo o que Deus quer, porque o sal, ele nos remete a isso, é dar sabor, sabor com alegre, sabor com alegria, sabor com esperança. O verdadeiro crente é o sal, que dá sabor às coisas. Ele não quer o sabor para ele dá sabor às coisas. Interessante que o sal, pega um pouquinho de sal e bota na boca. Você vai dizer, esse gosto é ruim, mas o sal dá sabor às coisas. Eu, como falei aqui no início da lição, você pode colocar o melhor tempero, mas se não tiver o sal, não vai ter sabor. É verdade. Glória a Jesus. Então, o sal não aparece, pois de maneira... o sal não aparece, pois atua de maneira oculta e silenciosa. É o que nós estamos trazendo e isto é maravilhoso. Todavia, irmãos, nesse sentido, o nosso testemunho, certo? O nosso testemunho, glória a Jesus,
não será titubeante, não. Assim o sal poderá estar fora do saleiro, espalhando-se por todo o mundo. Glória a Jesus. Então, é isso que o cristão e o comentarista, ele quer que você saia, transmita o sal. Você não está dando sabor, então continue dando sabor para este mundo. Isso mesmo. Que está preso, que está aprisionado e que precisa ser liberto. E como sal da terra e luz do mundo, nós devemos fazer o que Jesus nos ensinou. Louvado seja o nome do Senhor. E sendo luz, como luz o cristão deve brilhar. Olha aí, irmãos. Como luz o cristão deve brilhar. Será que você está brilhando? Será que nós estamos brilhando? Mas, irmão, e como é que se brilha? Nós acabamos de citar, irmão. O cristão, ele, muitas vezes, ele não precisa nem falar. O seu testemunho, o seu comportamento vai fazer com que alguém veja o brilho na vida dele. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Como luz, o cristão deve brilhar na família, na escola ou na sociedade. Tá vendo, irmãos? Será que você está brilhando em casa? Será que você está brilhando no trabalho? Será que você está brilhando onde você passa? No meio dos seus amigos que ainda não são cristãos? Isso é uma pergunta, irmãos. Eu posso aqui estar falando, mas ninguém conhece a minha vida. Sim. Mas Deus conhece. Será que eu estou brilhando do trabalho? Será que as pessoas vê o brilho de Deus na minha vida? Aí você pode dizer assim: eu tenho que ir lá na rua do irmão Francisco para ver se os vizinhos falam bem dele. Eu tenho que ir no trabalho para ver se... Porque tem pessoas, irmãos, que ele daria para ser um ator. Ele transmite algo, mas que na verdade ele não é. Isso. Mas Deus não quer isso. Porque se eu falar alguma coisa aqui, irmãos, que está fora do contexto e que Deus, ele pode me reprovar, porque Deus conhece o meu coração. Deus conhece o seu coração. Deus conhece o coração de cada um de vocês. Então ele vê a sinceridade e a verdade. E não adianta a gente fingir. A gente pode enganar todo mundo. Agora o nosso Deus, jamais. Então, esta lição está trazendo um aprendizado maravilhoso, irmãos, para todos nós. Louvado seja o nome do Senhor. Então o cristão, ele deve brilhar na família, na escola, na universidade, no trabalho e em toda a sociedade. Os seguidores de Jesus não podem se esconder, irmãos. Olha só. Por que não pode se esconder? Porque ele brilha. Sim. Então, se ele brilha, alguém vai olhar. Eu já presenciei eu chegar em um determinado lugar e alguém sair, né? Pessoas que não eram. Por quê? Porque a luz não se une com as trevas. Mas nem por isso nós não devemos deixar de pregar o evangelho. Não. Porque muitos de nós vivíamos presos, irmãos. Vivíamos nas trevas, mas a luz raiou, a luz brilhou em nosso coração e nós entregamos a nossa vida para Jesus. Então isto é uma lição, um ensinamento maravilhoso que o comentarista trouxe, o nosso pastor Osiel Gomes, um homem de Deus, e isso simplesmente está dando continuidade ao trimestre passado, porque vai ser coisa maravilhosa. Aleluia. E eu e você vamos aprender muito para a glória de Deus. Então, ele aqui, o comentarista, ele cita até João 1,7. O que é que diz lá em João 1,7? Evangelho de João 1,7. Ou melhor, 1 João, capítulo 1, versículo 7. 1 de João, né? Lá perto de Apocalipse. Não é o evangelho não. 1 João 1,7.
Mas se vivermos na luz, Olha aí. como Deus está na luz, temos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Glória a Jesus. Lá em Atos dos Apóstolos, no capítulo 13, o versículo 47, há um texto muito interessante que diz assim: porque o Senhor assim nulo mandou. Olha só, foi o Senhor, irmãos. E Lucas deixou registrado: eu te pus para a luz dos gentios. Isso falando para o apóstolo Paulo, para que sejas de salvação até os confins da terra. Aleluia. Então a luz é para ir até os confins da terra. Isso. Louvado seja o nome do Como diz Senhor. aqui, o crente não pode se esconder, o discípulo não pode se esconder. Isso. Como diz aqui. Glória a Jesus. Logo, se no caminho é luz, não pode haver trevas. Olha só. E nesse caminho, irmãos, não há lugar para a escuridão, não. Não. Onde chega, brilha. Aleluia. Se a escuridão não quiser, aleluia, que a luz reflita nele, ele vai embora. Isso. Mas que você chegou, aleluia, e ali está o brilho de Cristo, a luz de Cristo Jesus. Louvado seja o nome do Senhor. Pois o caminho de Deus, irmãos, é de luz que reflete sobre a palavra. E nós até já citamos aqui o Salmo 119, verso 105. Não é? O senhor tem alguma coisa a acrescentar nesse primeiro ponto? Sim, tenho sim. Fica à vontade. Glória a Jesus. Coisa boa, né? Nós estamos aqui falando desse momento. E quando se fala em luz, irmão Francisco, é bem de fato e verdade que tem pessoas que não carregam a luz de Cristo. Eu digo no contexto cristão, como já foi lido aqui em 1 João, no capítulo 1, versículo 3. Porque, mas se vivemos na luz como Deus está na luz, temos comunhão uns com os outros. Se eu e você não tem comunhão com o próximo, então eu não estou na luz. Como diz aqui. Se eu não tenho comunhão com o meu próximo de uma congregação, eu não posso dizer, eu estou na luz. Eu posso sim dizer, estou um pouco na luz, mas totalmente na luz, porque nós temos que estar em comunhão um com o outro. E é bem de fato que tem muitas pessoas caminhando nas trevas. Quando João escreveu essa carta, a primeira epístola, ele foi bem direto. Isso. Nós temos que ter comunhão um com o outro para que possamos andar na luz como Deus está na luz. Tem pessoas que andam nas trevas e não estão sabendo. A partir do momento, irmão Francisco e ouvinte, que eu começo a entender esse contexto, aí verdadeiramente eu estou andando na luz. Eu posso fazer a obra, eu posso caminhar para a igreja, eu posso louvar, eu posso pregar a palavra, mas se verdadeiramente eu não ter comunhão com Cristo e com a igreja, eu não estou na verdadeira luz que Deus está. Glória a Jesus. E eu gosto muito de citar textos, porque dá mais respaldo àquilo que nós estamos falando. Glória a Jesus. E na primeira epístola de João, no capítulo de número 1, do versículo 5 ao 7, diz assim: e esta é a mensagem que dele ouvimos e vos anunciamos, que Deus é luz e não há nele treva nenhuma. Olha só, se dissermos que temos comunhão com ele e andamos em trevas, mentimos e não praticamos a verdade. Isso é sério, irmão. É o que a Bíblia nos diz. Mas aí entra o texto que o senhor falou: mas se andarmos na luz, como na luz ele está, temos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Então, a gente deve ter comunhão com nossos irmãos. Nós devemos ter a coinonia, como diz o nosso presbítero Jailson Azevedo. Louvado seja o nome do Senhor. Nós devemos, irmãos, como membro do corpo de Cristo, estar juntos sofrendo, sabe? E é desse jeito
que a palavra de Deus nos ensina. Então, e com o mundo, irmãos? Não, com o mundo você deve, lá a própria palavra vai dizer, né? Lá em Hebreus vai dizer, deixa eu anotar, deixa eu ler aqui para não esquecer, né, irmãos? A gente pode citar errado, Hebreus, no capítulo de número 12, Hebreus, glória a Jesus. Nós temos algum tempinho aí que vai dar tempo, com certeza. Estamos já terminando. Hebreus. Pronto, Hebreus, capítulo de número 12. É um texto bem conhecido. Eu me lembrei do texto, mas eu vou ler. Seguir a paz com todos. Olha só. Com nossos irmãos nós devemos ter comunhão. Era isso que eu queria trazer. Mas o escritor aos Hebreus diz: seguir a paz com todos. Você tem que transmitir esta paz para o mundo que está nas trevas. Agora, comunhão não. Comunhão nós temos que ter com os irmãos. Mas seguir a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Então a gente começa a compreender, né, irmãos? Isso. Louvado seja o nome do Senhor. A influência cristã. Olha só, Paulo disse que temos um tesouro em vaso de barro. Olha só, irmãos, nós temos um tesouro em vaso de barro. Por que ele disse vaso de barro? Porque nós somos pó, e ao pó vamos voltar. Glória a Jesus. Esse tesouro é a verdade do Evangelho também, irmãos. Nós devemos portá-la como bandeira no mundo que inteiramente jaz no maligno. Nós falamos no início que o mundo é mau, perverso. O mundo jaz no maligno, irmãos. E a gente pode compreender também, mesmo como sal da terra e luz do mundo, nós temos 3 inimigos. Aí você pode perguntar, qual é? Vou dizer. 3 inimigos que nós temos: o mundo, ou seja, o sistema do mundo, o inimigo das nossas almas e a nossa carne. Então, mesmo como sal da terra e luz do mundo, nós temos que lutar com estes 3 inimigos. Porque a carne, principalmente, que ela está 24 horas do dia conosco. E como é que nós conseguimos? Através da palavra, da oração. Isso é importante destacarmos, o louvado seja o nome do Senhor. Então, o mundo jaz no maligno. Como isso influenciar a sociedade, e não significa que o crente seja excêntrico ou ostente alguma coisa. Tá vendo, irmãos? Ou seja, pelo contrário, a postura de quem é sal e luz é de um embaixador de uma pátria, irmãos. Aleluia! Segundo aos Coríntios 5:20, cujas referências são a longanimidade, a mansidão, a moderação, bem como outras virtudes do Espírito Santo. Gálatas 5:22. E eu me lembrei de Colossenses, se o irmão Eduardo já está com a Bíblia aí, Colossenses capítulo 3, do versículo 12 ao 15. Lê esse texto aí, que faz referência ao que nós estamos comentando. Colossenses, não está anotado, mas eu me lembrei agora. 3 do 12 ao 15. Visto que os escolheu para seu povo santo e amado, revistam-se de compaixão, bondade, humildade, mansidão e paciência. Sejam compreensíveis uns com os outros e perdoem quem os ofender. Lembre-se de que o Senhor os perdoou, de modo que vocês também devem perdoar. Acima de tudo, revistam-se do amor que une todos nós em perfeita harmonia. Permitam que a paz de Cristo governe o seu coração, pois como membros do mesmo corpo,
vocês são chamados a viver em paz e sejam sempre agradecidos. Pronto, então o texto vai falar de comunhão, membro do mesmo corpo. E no versículo 16 diz assim: a palavra de Cristo habita em vós abundantemente em toda sabedoria. Aleluia. Por que eu estou citando esse texto? Porque a gente vai ver aqui que o Sal ensina, esse ensino rabínico, associado à metáfora do sal, é como sabedoria, irmãos. Isso. Então, a palavra de Deus deixa bem claro: a palavra de Cristo habita em vós abundantemente com toda a sabedoria, ensinando-vos, admoestando-vos uns aos outros com salmos, com hinos, com cânticos espirituais, cantando ao Senhor com graça em vosso coração. Então, aleluia. A gente vai ver que essa comunhão, ela deve estar entrelada entre os irmãos, né? Se caso não tiver, precisa rever esse conceito, né, irmãos? Glória a Jesus. Se eu tenho mais alguma coisa a acrescentar aí, meu querido? Sobre a influência cristã, como eu falei anteriormente, que nós possamos ser verdadeiramente influenciadores de Cristo. Como já foi dito, pessoas influenciam sim, mas será que são a influência que os céus querem? Será que a minha influência e a sua influência está fazendo com que as pessoas que nos escutam possam verdadeiramente ser incluídos no contexto cristão? A nossa influência não é igual a influência do mundo. Tem muitos influenciadores. Isso. Mas que possamos ser influenciadores dos preceitos cristãos, porque é esses preceitos que vai levar não só eu, que é influenciador, mas os que estão sendo influenciados, os seguidores, para o verdadeiro lugar, que é o lugar celestial. Glória a Jesus. Todavia, portanto, o modo de viver por meio de uma nova vida e da prática de boas obras levará os homens, glória a Jesus, a glorificar a Deus. Ouçamos, pois, o conselho de Paulo. Veja prudentemente como andais. Está escrito lá em Efésios, capítulo 5, versículo 15. Então, meus amados irmãos, nós estamos felizes pela aula. Eu quero desde já agradecer a Deus pela vida do nosso professor, diácono da igreja. Amém. Que serve ao Senhor, né? E está conosco aqui, faz parte do corpo de professores aqui na Rádio Pauta Gospel, e ele recebeu o convite, né? Aceitou e está conosco. E eu estou feliz de poder estar ministrando essa aula com a sua pessoa, viu? Glória a Jesus. Deus em Cristo continue abençoando. Quero desde já também, eu vou dar as minhas considerações finais, e o nosso Eduardo em seguida também vai dar a dele, e nós já encerramos, irmãos. Deus abençoe. Eu acredito que você que está acompanhando, você compreendeu, né? Nós devemos refletir como sal, devemos brilhar como luz, né? Devemos dar sabor a este mundo que está indo de mal a pior, mas o nosso testemunho, o nosso comportamento, a nossa vida diária, ela deve refletir na vida de quem está nas trevas. Louvado seja o nome do Senhor. A minha gratidão a Deus, ao nosso diretor Eduardo Silva, ao nosso irmão Eduardo, que está conosco aqui ministrando esta aula para a glória de Deus. Então, Deus abençoe, Deus recompense a vida dos irmãos. Irmãos, aproveite para compartilhar, para que outras pessoas possam ouvir e aprender e ser edificada através da palavra. Deus abençoe mais uma vez a todos, e a paz do Senhor Jesus. Glória a Jesus. Louvamos a Deus por esta oportunidade, né? Fico feliz de fazer parte dessa grade seleta de professores, né? Fico muito honrado de estar diante de pessoas que gostam de estudar a palavra de Deus. Eu me sinto muito honrado. Também louvo a Deus pelo nosso diretor, nosso irmão Eduardo Silva e sua família, por esse trabalho belíssimo, né, de transmitir a palavra de Deus para os quatro cantos da humanidade. Eu louvo a Deus também pela vida da minha família que está em casa, por todos que estão ouvindo esta rádio, e continue louvando a Deus, assistindo, compartilhando, porque isso é glorificar o nome de Deus. Glória a Jesus.
É momento de oração. Feche os seus olhos e creia que Deus se importa com você. Vamos falar com Deus. Bendito Deus e eterno Pai, neste momento, meu amado Jesus, queremos te pedir e te agradecer por esse momento sublime aqui na tua presença. Queremos também te pedir pela tua misericórdia, meu Deus, que venha aplicar em nossos corações esse belíssimo ensino, meu Senhor, que possamos ser o sal da terra para dar sabor à humanidade e luz do mundo para refletir a tua glória, meu Deus. Continua com o teu povo, meu Deus. Também te peço nesse momento, pela vida dos nossos irmãos, nosso irmão Francisco, nosso irmão Eduardo, que está fazendo esse trabalho, meu Deus. Continua nesse trabalho cada dia mais, essa rádio, essa programação, meu Senhor da glória. Dás uma noite tranquila e abençoada na tua presença, meu Senhor. Continua com o teu povo na face da terra, abençoando e prosperando em tudo. É assim que nós te oramos e já te agradecemos em nome de Jesus. Fé no caminho ajuda a caminhar, oração, comunhão, alegria, palavra que ensina a amar. É Deus sempre conosco, de dia, de noite, disposto a andar. É Deus sempre. Meus amados irmãos, a paz do Senhor Jesus. Escola dominical na vida é presente, é tradição, compromisso, é alegria da gente. É tradição, compromisso, é alegria da gente. Não perca a hora, vamos embora. Jesus quer transformar. Final de mais um programa EBD Online. Até nosso próximo programa.